Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, pertinho da praia de Copacabana. Hoje é dia 9 de março de 2024 e eu queria fazer uma introdução sobre algo que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro amanhã. Amanhã, dia 10, depois das 5 horas, quem estiver, evidentemente se não estiver nublado o céu, quem estiver em local com visão para o Cristo Redentor, no alto do Morro do Corcovado, vai poder presenciar o Cristo sendo iluminado pela cor verde. É uma iniciativa da Cúria aqui do Rio de Janeiro e da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, que é presidida no momento pela doutora Margarete Dalcomo, e essa cor verde é uma alusão ao posicionamento da Sociedade de Pneumologia em relação aos cigarros eletrônicos para fumar. A Anvisa, em 2009, numa decisão colegiada, a RDC 46 de 2009, proíbe venda, importação e propaganda e fabricação de dispositivo eletrônico para fumar no Brasil. E agora nós estamos numa nova rodada de discussões, depois de audiências públicas, e a posição nossa é de que essa RDC seja mantida, que os cigarros eletrônicos sigam proibidos no Brasil e com uma implementação da RDC, que é uma maior e melhor fiscalização, porque a gente não permite a importação, mas os produtos ilegais têm chegado ao mercado brasileiro, obviamente numa escala muito menor do que seria se a liberação tivesse sido aprovada. Então amanhã, depois das 5 horas da tarde, o Cristo vai ficar verde. O nosso programa hoje tem um convidado que faz a gente dizer que é efetivamente uma honra para o programa, para mim e para o Geraldo Rodrigues, que é o meu operador e o técnico aqui, porque é uma figura, não só uma figura querida no nosso meio, mas é uma figura que tem uma história de lutas pela saúde pública brasileira que é absolutamente admirável. Nós, há algum tempo, queríamos trazê-lo aqui ao programa. Ele, no momento, não está morando no Rio de Janeiro, mas calhou, depois de alguns meses, e depois de amanhã ele vai estar numa livraria aqui do Rio de Janeiro, a livraria Travessa, que é no Shopping Leblon, aqui no bairro do Leblon, e ele vai estar lançando o livro, deixa eu pegar aqui para ler o título. O livro chama-se SUS, uma biografia, Lutas e Conquistas da Sociedade Brasileira, então escrito pelo convidado Luiz Antônio Santini e com a coautoria do Clóvis Bulcão. Luiz Antônio Santini, médico, e o Clóvis Bulcão, que não pôde estar presente hoje aqui ao programa, ele é escritor e historiador também. A história do Dr. Santini, do Dr. Luiz Antônio Santini, é uma história muito rica. Eu em geral, eu estava preparando a chamada do programa e estava organizando o currículo que você me mandou, em geral. Eu parei para almoçar, porque era tanta coisa que eu, às vezes, quando estou trabalhando muito no computador, eu saio, volto para não ficar. Parei para almoçar. O currículo do nosso convidado é realmente uma beleza, né? Antes da gente, vamos deixar para falar no livro, propriamente dito, durante o segundo bloco do programa, mas a sua história é também a história do livro, né? Quer dizer, a sua participação nas ações de saúde pública aqui no Brasil
fazem. Você, se alguma outra pessoa tivesse escrito o livro, teria que reservar um capítulo, na minha opinião, um capítulo do livro para você. Contando aí os seus feitos e, sobretudo, as suas lutas, né? Porque depois nós vamos falar sobre esse título, mas eu achei muito interessante você ter escrito Lutas e Conquistas da Sociedade Brasileira, né? Não é uma conquista nossa dos profissionais de saúde, não é uma conquista só dos parlamentares que levaram isso à frente, mas é uma conquista da própria sociedade. Depois você vai explicar para a gente o que motivou esse título. Mas vamos falar um pouquinho de você, Santini, para quem não é do meio, né, não conhece a sua história. Você é médico, né, fez cirurgia torácica, fez mestrado, fez também especialização em saúde pública. Mas conta um pouquinho da sua história. Inclusive, eu pedi a algumas pessoas que fizessem perguntas a você, que eu fizesse perguntas a você, e uma delas me deu uma sugestão de perguntar a você para falar sobre Santa Isabel. Então, começa de Santa Isabel, que é onde você nasceu, né? Isso. Que bom, Alexandre. Eu queria primeiro agradecer muito a você, a essa oportunidade de estar aqui, a gente conversar. Você é um grande amigo e eu admiro muito o seu trabalho, sobretudo sua luta pela questão da luta antitabagista no Brasil e a dedicação que você tem a isso. E isso, para mim, é um motivo de grande admiração que eu tenho por você, além da amizade e desse seu trabalho. E também desse seu trabalho de divulgação, né, que você faz com tanto empenho aqui através da rádio. Então, eu queria cumprimentar vocês por isso. E me associar primeiro à iniciativa de amanhã, quer dizer, com todo o empenho. Eu diria que é fundamental que a mobilização da sociedade com relação a essa questão que às vezes parece um pouco complicado. Quer dizer, você tem que entender assim, não, vocês são a favor da proibição e por que não a favor da regulamentação? E isso está muito claro para nós, mas muitas vezes não está muito claro para as pessoas. A proibição é porque nós estamos proibindo, na verdade, quer dizer, o que está sendo proibido pela Anvisa, na verdade, no país, é um dispositivo cuja finalidade é viciar as pessoas em nicotina, para ampliar o consumo de cigarros, de tabaco, etc. Então, não é uma coisa inócua, não é uma iniciativa democrática, ao contrário, é uma iniciativa que visa viciar as pessoas. Então é muito importante esclarecer isso, eu estou totalmente solidário com esse movimento. Bom, e a respeito da nossa conversa hoje, quiser um pouco a meu respeito aqui da sua pergunta, eu diria o seguinte, eu sou um caipira, eu nasci num distrito de Valença, Santa Isabel do Rio Preto, é uma pequena vila, né? Que é originária ali dos plantadores de café do século XVIII, XIX no Brasil, e que teve como todas essas vilas, essas regiões, teve uma decadência muito forte a partir da quebra do café. E eu sou originário dali, e meu pai era um pequeno agricultor que trabalhava numa fazenda que, por sua vez, era do meu avô, que também não era meu avô sanguíneo. Ele criou meu pai. Meu pai foi adotado em Macaé pelo meu padrinho e avô, que era médico, e que cuidava naquela época da malária naquela região de Macaé. E meu pai ficou órfão, os pais dele morreram, provavelmente na gripe espanhola, e ele então foi adotado pelo meu padrinho, que eu considero meu avô, e que era um médico sanitarista, e que foi uma pessoa muito importante na minha vida depois.
Como é que ele chamava? Sebastião de Castro Ferreira Pinto. Foi um grande malariologista, digamos assim. A especialidade dele na saúde pública era a malária, mas ele trabalhava, ele foi vamos dizer, uma das pessoas que criou o Ministério da Saúde. Quando o Ministério da Saúde se desdobrou, saiu do Ministério da Educação e Saúde, que era o modelo anterior, ele foi, junto com o Mário Pinotti, junto com uma série de outros sanitaristas da época, dos criadores do Ministério. Mas a experiência anterior dele foi com a Fundação Rockefeller nesses programas das campanhas de saúde, no caso dele, na malária. Mas ele trabalhou também na febre amarela, porque num determinado momento ele foi diretor do Departamento Nacional de Endemias Rurais. Mas voltando lá a Santa Isabel, então eu nasci lá e meu pai, que cuidava lá da fazenda e tal, na verdade o meu padrinho, ele tinha uma frustração com o meu pai. Ele gostaria que meu pai não tivesse ficado na fazenda, tivesse seguido uma carreira, enfim, profissional, de outro tipo, talvez até fosse médico, talvez até quisesse que ele fosse médico também. Mas meu pai não quis, ficou lá, mas me deu talvez como missão um pouco essa herança, né? Então eu com 9 para 10 anos, eu lá não tinha, a escola só tinha ensino primário, não existia ainda nem ensino secundário, e eu então vim para a casa desse meu padrinho aqui no Rio de Janeiro para estudar. Deixa eu te interromper e você vai seguir daí, mas já que você está saindo de Santa Isabel de Valença, uma lembrança que você fez, que Valença era a terra do café, né? Uhum. E eu me lembro que uma referência histórica, nossa bandeira do Império, a bandeira do Império Brasileiro, era entre outros detalhes, tinha um ramo de café. Isso. E um ramo de tabaco. Exatamente. Que eram os dois produtos de exportação nossos, e que se mantiveram, essas duas referências, no brasão da República, né? Na bandeira do Brasil isso saiu, veio a Ordem e Progresso e tal, e os estados, mas no brasão da República está lá o café e está lá o tabaco. Exatamente. É verdade. Bom, o café continua a ser, e o tabaco também, infelizmente, continua a ser um grande produto de exportação no Brasil. E isso, você sabe, acompanhou isso tanto quanto eu, isso gerou muita polêmica, muita discussão, muito conflito até político, né, no Congresso Nacional, por ocasião da implementação da Convenção Quadro do Controle do Tabaco, que a resistência da bancada do fumo, né, que existia, principalmente de produtores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Alagoas, resistiam muito à implementação da Convenção Quadro, justamente porque são estados fortemente produtores de tabaco. Mas aí, voltando lá a Santa Isabel, eu então vim, e na época era vamos dizer, uma aventura quase vir para o Rio de Janeiro, porque a estrada, você não tinha estrada, eram estradas vicinais, a estrada de ferro, rede mineira de viação ainda existia, algumas vezes eu vim de trem, mas depois essa rede também foi extinta, né, no governo aí do Jânio Quadros. A prioridade da indústria automobilística acabou com esses ramais ferroviários do interior, e eu então vinha cumprindo essa missão quase, porque com 9 anos se separar do pai, da mãe, da família não é fácil. Vai morar com quem? Com meu padrinho, meu avô, esse que criou meu pai, e que foi uma pessoa fantástica na minha vida toda. Quer dizer, além de ter sido generosamente recebido na casa dele até me formar em medicina, ele foi um exemplo para mim de médico, de dedicação à saúde pública. É uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho, um amor fora do comum. Eu sempre até me emociono muito quando me lembro dele, porque foi uma direção na minha vida, né? E aí vim morar na casa dele, fui muito bem recebido por ele, pela minha madrinha também, que era a esposa dele, que era uma pessoa
rígida do ponto de vista da educação, ela tinha uma visão de educação um pouco militarizada, eu às vezes tinha uma certa dificuldade com ela. Mas isso foi importante na minha formação também. E eu estudei no Rio, estudei no Colégio São José, na Tijuca, na Barão de Mesquita, 164, tive ótimos, maravilhosos colegas de Que memória, hein, Santinho? Eu estudei, por exemplo, das pessoas que foi meu colega foi o Aldir Blanc. Aldir Blanc? Eu costumava... Nosso colega, psiquiatra. Exatamente, e foi meu colega de São José. Por um período curto, porque depois ele se mudou, ele morava na Rua dos Artistas, depois mudou para o Estácio, e aí mudou de colégio também. Mas por um período nós fomos colegas de sala, até no Colégio São José, e tinha uma coisa interessante, a gente, tanto eu quanto ele, às vezes chegávamos atrasados na primeira aula, e ele já naquela época era apaixonado pelo Noel Rosa, e a gente ficava ali cantando samba na entrada da sala. Eu, Aldir, Luciano Gaguinho, que adorava cantar porque era gago, e eu era a plateia deles dois. Então essa foi uma vida também muito, muito interessante. E o Aldir já dava demonstrações que ia ser compositor, não? O Aldir, sem dúvida, ele era apaixonado pelo Noel Rosa. Mas ele já era poeta, a conversa dele, o papo com ele já era poético, ele já era um cara fora do... E sobretudo naquele ambiente de colégio católico, né, de colégio São José, que era um ambiente um pouco contraditório, quer dizer, não era que fosse assim, um ambiente repressivo. Tanto é que eu comecei a minha vida assim, de movimento estudantil, minha vida política de movimento estudantil secundarista, no Colégio São José. Criamos lá o Grêmio estudantil, isso aí foi na década no final quer dizer, no início dos anos 60, né? E foi pré-golpe militar, foi exatamente nesse período. E nós tivemos apoio de alguns dos irmãos maristas lá do colégio, nem todos. O colégio era dividido politicamente. O Carlos Lacerda tinha estudado no colégio e os filhos dele também. E o Carlos Lacerda, obviamente, era um dos artífices do golpe e tinha um prestígio muito grande no colégio. Então tinha uma divisão política interna. Para quem não tem a referência, o Carlos Lacerda chegou a ser governador do Rio de Janeiro. Governador do Rio de Janeiro, foi um dos artífices do golpe militar, foi um dos artífices da queda do Getúlio, e até o suicídio do Getúlio se deve muito à pressão que o Carlos Lacerda fazia através do seu jornal, a Tribuna da Imprensa. Enfim, é um personagem histórico importante e que era uma figura importante lá no colégio. Então essa é um pouco essa trajetória infanto-juvenil, digamos assim. Mas assim, a sua participação política então já começou no ensino médio, começou né? no ensino que hoje médio, é o ensino médio. Isso, no movimento estudantil secundarista, na Juventude Estudantil Católica, antiga JEC, né? que era um início de de um pensamento de esquerda na igreja, sobretudo influenciado pela encíclica Populorum Progresso do Papa João XXIII, que começou a discutir a doutrina social da igreja, né? Começou a implementar essa visão da igreja pelo lado social. Isso teve uma influência muito grande nos colégios católicos na época, e, como eu falei, dividiu um pouco a visão dentro da própria igreja. E aí você tinha no Rio de Janeiro a expressão clássica disso, o D. Helder Câmara, de um lado, e o D. Jaime Câmara, que era um conservador, e mais aqueles bispos, o bispo de Campos, que era um cara ligado, inclusive, à direita fascista, a TFP, o bispo, como é que é o nome dele? Esqueci agora, Dom Antônio qualquer coisa. Mas era a direita da igreja, e junto com o Dom Cândido, Dom Proença Sigor, que era um bispo de Diamantina, que também era um prócer da direita. Então esse embate dentro da direita, eu vivi isso já no movimento estudantil, dentro da igreja, né? E já como aqui no Rio de Janeiro, junto com pessoas que depois foram para a AP, até foram para o movimento político mais
radicalizado da luta armada, etc., o Betinho, o Frei Beto, o Paulo Vieira, todo esse pessoal que foi... Por que ninguém teve a mesma projeção do Dom Helder nesse espectro mais à esquerda? Ele ficou assim como um grande ícone da igreja mais voltada para o social. Na verdade, ele teve uma projeção maior, porque também eu acho que ele teve, inicialmente, ele foi um alvo muito evidente da repressão. Mas a gente teve outros personagens aqui, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, 2 personagens muito importantes. Dom Valdir Calheiros, que foi bispo de Volta Redonda e Barra do Piraí, e bispo da Resistência, que chamava, porque ele foi ele deu abrigo aos operários naquela greve, daquela matança dos trabalhadores da siderúrgica nos anos 60. Dom Valdir acolheu aqueles operários naquela época com muita coragem. E outro, Dom Adriano Hipólito, que era bispo de Nova Iguaçu, que também foi... Dom Adriano Hipólito foi preso, torturado, extremamente agredido, né, pela sua atuação social em Nova Iguaçu. Aliás, Dom Adriano tem importância na construção do movimento popular de Nova Iguaçu pela saúde. Na Baixada Fluminense, sobretudo na região de Nova Iguaçu, havia uma coalizão ali que envolvia pessoal do PCdoB, tipo na época a Lúcia Souto, Zé Noronha, do PCB, Antônio Ivo, e a igreja. Eles tinham uma coalizão chamada MAB, Movimento, eu esqueci, a sigla era MAB, mas era um movimento popular que foi um dos pilares do que eu chamo aí a questão da luta de conquista da sociedade. Foi um dos pilares, foi o MAB, esse movimento de Nova Iguaçu, que tinha forte participação da igreja. Aliás, tem um episódio curioso nessa história. O primeiro caso de dengue, eu estou falando isso porque está agora uma epidemia de dengue, o primeiro caso de dengue, o primeiro surto de dengue ocorrido no estado do Rio foi no governo Brizola, no início do governo Brizola. Era uma doença pouco conhecida. Início da década de 80. Início da década de 80. E era uma doença muito pouco conhecida. E os primeiros casos apareceram em Nova Iguaçu. E, curiosamente, os primeiros casos apareceram em torno de uma região onde existia uma fábrica da Bayer, da empresa farmacêutica Bayer. E que o movimento popular de Nova Iguaçu identificou aquele quadro sintomático inicial, prurido, petequias, febres, não sei o quê. O movimento popular identificou aquilo como contaminação ambiental e partiu para a luta. Então, fecharam a fábrica. Fecharam a Rio-São Paulo para fazer manifestação contra a Bayer. Até que os epidemiologistas, e aí a importância muito grande do secretário de saúde da época, Eduardo Costa, mas principalmente do Cláudio Amaral, um grande epidemiologista, que era o secretário de epidemiologia da Secretaria Estadual de Saúde, eles identificaram o primeiro caso de dengue, que foi um motorista de caminhão que pegou a doença no Acre e foi quem trouxe a doença para o Rio de Janeiro e dali se espalhou a dengue. Esse caso é interessante. Muito interessante. É uma história epidemiológica que eu acho que as faculdades de medicina talvez não conheçam, e que seria muito interessante conhecer para entender um pouco como é que é o mecanismo, né, E o lidar com o desconhecido também, né? Exatamente. Aconteceu com HIV, o próprio coronavírus agora, Exatamente. recentemente. Mas aí você entrou
acabou a faculdade de medicina e optou por cirurgia torácica. O que fez você fazer uma opção assim? Me fez fazer essa opção. Quer dizer, primeiro foi geral, né? E depois torácico. Tem umas coisas curiosas nessa história, né? Eu sou canhoto e eu tinha uma certa preocupação com a minha habilidade manual. Eu me considerava um sujeito desajeitado. Então, durante a faculdade, nunca me passava pela cabeça ser cirurgião. Eu trabalhava, a partir do 3º ano da faculdade, eu comecei a trabalhar efetivamente em medicina. Até então, eu fazia muita política estudantil e pouca medicina. Mas a partir do 3º, 4º ano, eu comecei a trabalhar na emergência. Aí comecei a trabalhar em vários lugares. Trabalhei em maternidade, na Fernando de Magalhães, trabalhei em Nova Iguaçu, no Hospital Iguaçu. Fiz um tour de iniciação médica, digamos assim. E a emergência do Hospital Antônio Pedro, a partir do 4º ano, foi um deslumbramento para mim com a medicina. Eu comecei Antônio Pedro em Niterói. Niterói. Né? Universidade Federal Fluminense. Universidade Federal Fluminense, que foi a minha escola. E ali, naquele hospital, naquele ambiente, que era um ambiente transformador. E você acabou diretor da universidade. Da faculdade. E fui chefe da emergência antes de tudo. Mas meu trabalho na emergência ali, quando estudante, eu fiquei apaixonado por medicina. Até então, eu era apaixonado por uma coisa meio genérica, que estava muito ligada à figura do meu padrinho, do meu avô. Lá. A partir do momento em que eu comecei a lidar com aquilo, eu pensei, não, eu gosto disso mesmo. Isso aqui é isso mesmo que eu queria fazer. Tem vocação. E aí e nesse trabalho eu comecei a dar plantão o hospital estava começando a ter residentes, as primeiras turmas de residentes estavam se formando e eram pessoas excepcionais, dedicadas, trabalhadoras, competentes. E aí eu comecei a trabalhar num plantão de terça-feira à noite com um cara chamado Lutegar de Vieira de Freitas. Cirurgião, está aí, foi chefe da cirurgia do Hospital dos Servidores do Estado, e meu irmão, meu amigo, uma irmandade criada a partir dessa admiração e desse contato. E o Lutegard, aos poucos, ele foi me deixando me envolver com aquele negócio da cirurgia ali. Eu entrava na cirurgia para ajudá-lo, de madrugada, aqueles baleados, aquelas coisas terríveis. E ele foi... no final de um ano, eu estava apto a fazer coisas que eu achava que eu não seria apto pela minha dificuldade mecânica, manual. Que eu não tinha nenhuma, na verdade era uma coisa da minha cabeça. E aí eu comecei a me interessar mesmo pela cirurgia, e aí apareceu na minha vida um grande professor, um grande cirurgião, que foi para a nossa equipe de plantão, para essa de terça-feira, que era o professor Osmar Sequeira, que era um grande cirurgião torácico. E que me estimulou para a cirurgia torácica. Eu passei a frequentar o serviço dele na Santa Casa, a Enfermaria 32, e lá tive contato com o Amarino de Oliveira, com os grandes caras da medicina e da cirurgia torácica, e da radiologia e da clínica, Júlio Polissuc, não sei. E eu fiquei... Essa é minha praia. É minha praia. Amarino radiologista. Radiologista, grande Amarino. Melhores que eu conheci. Um dos melhores, um caracaço, um cara maravilhoso. Porque ele não era só radiologista, ele era médico. Né? Ele sabia medicina pra caramba. E era de uma escola que sabia medicina. Pedro Ângelo, Felício Jara. Uma escola do Emília Amorim, né? Da Clínica Sorocaba. Eram um dos melhores radiologistas daquela época. Inovadores e tal. Bem, aí fomos indo ali naquela história e aí eu fui para a minha paixão de vida, que foi o Sanatório de Correias, onde eu fui trabalhar, dar plantão e também participar da cirurgia torácica de lá. Da endoscopia, fazia, enfim, você sabe, endoscopia, fazer aquelas broncoscopias de tubo rígido em paciente positivo de tuberculose. Fala um pouquinho isso é uma história interessante também, porque hoje as pessoas sabem que tuberculose tem tratamento, né? Tem remédios. E
enfim, os remédios gratuitos, os remédios não são vendidos na farmácia, só mesmo o SUS. Mas fala um pouquinho dessa fase pré-medicamento, como é que foram os sanatórios de tuberculose? Né? Campos Jordão teve um famoso, virou até um livro de Inácio Silveira de Queiroz, Floradas na Serra, né? Serra, que tinha uma inspiração, Floradas na Serra tinha uma certa inspiração no Thomas Mann. No Thomas Mann, que é o livro da minha vida. É a Montanha Mágica. É o livro da minha vida, que eu li no sanatório. Isso. E o sanatório... Correias é uma região de serra aqui no estado do Rio de Janeiro, e aonde então se levavam os pacientes de tuberculose, porque não tinha tratamento aqui na Baixada. Você tinha ali em Correias 3 sanatórios importantes, com 400 leitos, 2 deles, então serão 800 leitos, e mais um sanatório que era ligado ao Hospital dos Servidores, que era o Sanatório Alcides Carneiro, que tinha em torno de 200 leitos, que era basicamente dedicado aos servidores federais. Eu fui trabalhar no Sanatório de Correias, que era um sanatório privado, com convênio com o INPS, mas antes era recebia doentes de todo jeito. Era um hospital grande, 400 leitos, doentes crônicos, resistentes ao tratamento de hidrazida, streptomicina e PAS, que era o tratamento clássico, né, da tuberculose. A maioria desses pacientes se tornavam resistentes, pulmões destruídos, cavernas pulmonares, submetidos a um tipo de tratamento que era muito mais conservador, paliativo, do que propriamente alguma possibilidade de tratar. Pneumotórax. E a gente ali já tinha começado a fazer ressecções pulmonares amplas, fazer pneumectomia, lobectomias, como que chama aquele aplastramento da costela, para fechar a cavidade. Toracoplastia, que era uma cirurgia terrível. Toracoplastia, o sujeito sangrava uma barbaridade. Você tirava 8 costelas da pessoa e amassava o tórax contra o pulmão para fechar a cavidade. Eu fiz esse tipo de cirurgia lá. Ainda cheguei a fazer. E os pacientes tinham uma coisa curiosa. Os pacientes, como eles eram crônicos, eles se habituavam naquele ambiente do hospital e também, depois de algum tempo, eles ficavam entediados com aquilo. Então, geralmente, o paciente de tuberculose frequentava vários sanatórios. Eles iam mudando de lugar para poder respirar um pouco um ar diferente. Era uma outra sociedade, era uma outra relação. O afeto, as relações afetivas internas ali, inclusive entre nós, estudantes ou médicos jovens, com os pacientes, era uma relação muito complexa, muito difícil. Era uma relação que envolvia conhecimento, a parte médica propriamente, mas envolvia também muito afeto, muita coisa. Você ficava, como que essas pessoas... Você está vendo que as pessoas estão desaparecendo, né? Estão morrendo assim, na sua frente, você tem pouca coisa para fazer. Mas você tinha coisas também de outro tipo, quer dizer, a vida é muito incrível mesmo, né? Por exemplo, no fim do ano, se organizava lá no sanatório uma festa de Natal para os pacientes. Quem ia cantar lá? Ciro Nogueira. Ciro Nogueira? Ciro Nogueira, que tinha sido paciente do sanatório. Então, Aracide Almeida, a festa era um festão. Né? Pessoas sambistas, cantores, que tinham sido tuberculosos ou não, alguns por pura dedicação mesmo, interesse, solidariedade e tal, iam lá, era um festão, era uma coisa bacana. E eu me lembro muito do Ciro Nogueira porque ele ficava muito emocionado sempre, porque ele se tratou lá, então ele ficava com muita... Mas ele fazia questão de ir e tal, e era uma coisa muito interessante. Então, o sanatório, para mim, foi uma experiência
fantástica. Minha vida toda, minha carreira médica toda foi ligada a um hospital originalmente, um sanatório. Inclusive o nome era Sanatório Rafael de Paula Souza, né? Uhum. Que depois ficou sendo conhecido como Hospital de Curicica, porque é um subbairro de Jacarepaguá de nome Curicica. E esse hospital foi criado em 1952, quando já havia medicação para tratar a tuberculose. Então não havia necessidade mais de levar os pacientes para a serra e tal, mas eles tinham que ficar afastados. O entendimento na época é que esse tipo de problema tinha que ser tratado longe da civilização, vamos dizer, né? Então, hoje você chega em Curicica pela Barra, pelo Grajaú, de várias formas, né? Mas antigamente não. Então, você chegar em Curicica era uma viagem, né? Inclusive, quando a gente entrou no início da década de 80, a gente pegou médicos que estavam lá desde 52, estavam encerrando a carreira. Então, eles nos contavam muitas histórias. O Curicica tinha 1.500 leitos. Só para tratar pacientes de tuberculose, 1.500 leitos. Ele me lembra que eles falavam assim, olha, cada paciente comia 2 maçãs por dia, não sei por que a maçã, mas comia 2 por dia, então eram 3.000 maçãs, todos os dias, no dia que a fruta era a maçã. Era uma coisa, 1.500 leitos. E segundo o relato deles, lá tem uma capela. Acho que já não tem mais essa capela, mas os pacientes casavam lá. Ah, sim. Porque a internação deles era às vezes de 2 anos. Exatamente. Era tão prolongada que por isso que esse era um pouco que eu estava falando da coisa afetiva e das relações que se estabeleciam no interior do sanatório, que era exatamente isso. Você tinha relações que chegavam a isso, a casamento e tal, mas também tinha desavenças. Era uma outra sociedade, só que era uma sociedade enclausurada. Isso. Né? Enclausurada. Por que dizem que os melhores cirurgiões de tórax são aqueles que passaram, pelo menos da geração, por exemplo, sua, que passaram por cirurgia de tuberculose? É porque a cirurgia de tuberculose era extremamente difícil. Quer dizer, o tipo de lesão que a tuberculose provocava no pulmão e na pleura, na região, era um tipo de lesão que o acesso ao pulmão ou ao hilo pulmonar para fazer uma ligadura dos vasos era dificílimo. Muitas vezes a pleura estava calcificada. Então, aquelas placas, né? Você, para entrar numa cavidade torácica de uma pleura calcificada, você quase precisa de instrumental que o cirurgião de hoje nem é capaz de reconhecer. Então, realmente, você tinha tudo isso e depois, você para realizar a cirurgia propriamente, quer dizer, por exemplo, uma ressecção, uma coisa assim, você tinha que refinar tudo outra vez e ter habilidade para os pequenos movimentos delicados para evitar um sangramento, perfurações, etc. Então, eu acho que o treinamento de um cirurgião torácico naquela época era um treinamento muito, muito difícil. E outra coisa era o pós-operatório. O pós-operatório é difícil. Eu me lembro que a gente, quando tinha CTI naquela época. Nada, não tinha CTI. O pós-operatório era feito numa sala contígua ao centro cirúrgico. E com quem eu mais aprendi pós-operatório no sanatório foi com um auxiliar de enfermagem chamado Gibson. Auxiliar de enfermagem? Auxiliar de enfermagem. Porque ele aprendeu tudo acompanhando ali vários casos. Quando eu cheguei no sanatório, ele já estava lá há 20 e tantos anos. Então, ele sabia tudo. E o pós-operatório de um paciente de tórax naquela época era complicado, por isso o sangramento, havia um sangramento grande, persistente, então a reposição sanguínea, o controle hidroeletrolítico, tudo isso era feito, claro, pelo médico e tal, mas quem estava ali no dia a dia, eu aprendi naquilo ali também a respeitar intensamente o trabalho da equipe multiprofissional. Por isso que eu estou dizendo, eu não aprendi pós-operatório
É claro que eu aprendi no livro, aprendi com o Márcio Torres, aprendi com um monte de médicos importantes. Mas lidar com o doente no pós-operatório, eu aprendi com o Gibson, que era um auxiliar de enfermagem. Eu aprendi tudo com ele. Diga uma coisa, você poderia ter ido para vários campos, né, dentro da medicina e mesmo como cirurgião, mas você acabou tendo quer dizer, você é um sujeito diferente, né, porque você começa uma coisa e vai até o fim, né? Você graduou-se na Fluminense, na Universidade Federal Fluminense, passou a ser da equipe de cirurgia geral, e depois acabou diretor da universidade. Mas teve um momento na sua vida que você foi parar, saindo da tuberculose, você foi parar no câncer. Foi. Como é que foi essa sua ida para o INCA? Para o INCA, teve vamos dizer assim, eu tive um processo de aproximação, vamos dizer assim, com o INCA. Primeiro, quando fui superintendente do INAMPS, em 85, 86, né, no Nova República, primeiro, o INCA dependia do INAMPS, porque o INCA era do Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde não tinha dinheiro para bancar o INCA. Então, ainda no período dos governos militares, na época do ministro Valdir Arcoverde, que era um sanitarista importante, esse capítulo da saúde pública no governo militar é interessante. Mas, enfim, voltando a isso aí. O Valdir Arcoverde entendeu que o INCA era um hospital importante e que precisava de apoio. Então foi feito, na época, o Nildo Aguiar, que era um cirurgião do INAMPS, tinha sido diretor do Hospital de Ipanema, era uma pessoa extremamente comprometida com a medicina do Rio de Janeiro. O Nildo Aguiar, e era muito criativo, criou um mecanismo de financiar o INCA, através de um mecanismo chamado de cogestão. Ele fez isso inspirado, inclusive, na campanha, que também foi criada a campanha de tuberculose, assim como a do câncer, assim como a da saúde mental. Isso fez com que se aprendesse um pouco o mecanismo de transferência de recursos do INAMPS para ao Ministério da Saúde. Esse aprendizado fez com que se criasse um programa de cogestão, que foi um INAMPS com o INCA, para viabilizar o funcionamento do INCA. E nesse processo foi criado um comitê gestor, que eu fazia parte, o superintendente do INAMPS. Então, eu quando assumi a superintendência do INAMPS, eu fiz parte desse comitê gestor e foi a minha primeira aproximação com o INCA. Com a cirurgia de pulmão, de câncer, não, porque isso lá no Antônio Pedro eu já fazia, na cirurgia torácica, a cirurgia de câncer. Mas eu não tinha especialização de câncer, eu era especialista em cirurgia de tórax. Sim. Aí a aproximação com o INCA foi feita por aí, mas no âmbito da gestão. E depois, quer dizer, não fiquei quando saí da superintendência do INAMPS, eu voltei a atuar como cirurgião por um tempo no Hospital da Lagoa. Você foi da Lagoa também? Fui também. E depois Hoje nosso colega Gustavo Modesto Leal está lá. Exatamente. E depois eu então fui... eu passei... Depois eu deixei... Porque eu convivi durante algum tempo com atividade de gestão e com atividade médica ainda. Mas para mim era incompatível. Eu sou um pouco obsessivo com as coisas e eu não tinha tido... Quer dizer, na verdade, a minha vida profissional ela acabou correndo de uma maneira muito rápida. As coisas foram acontecendo muito rapidamente e, por exemplo, eu não tive tempo de constituir, por exemplo, uma equipe cirúrgica minha. Quer dizer, minha no sentido de não que eu fosse o dono, mas que fossem pessoas que trabalhassem comigo. E eu não conseguia sozinho manter os cuidados pós-operatórios necessários do paciente e a atividade de gestão. E eu acabei optando pela atividade de gestão, pela política. E aí entra a questão do livro. Como é que eu chego nessa história da política? Eu chego porque o movimento da saúde pública cresce no país e aí eu fui um pouco
incorporado nesse movimento por participar dele, por me interessar, por ter... Bom, para a gente daqui a pouco ir para o segundo bloco, mas não deixar de mencionar que essa sua história no INCAS levou, por exemplo, você a ser o diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer de 2005 a 2015, não é isso? Isso, foi. Uma carreira de gestão numa unidade longa, né? Longa. 10 anos. Eu acho que foi, desde que o INCA foi criado até o fim, foi o maior período depois de 8 anos foi o Marcos Moraes, ficou 8 anos. Jacó Kligman Jacó ficou 4 ou 5 anos. 4 ou 5. Temporão. Temporão 2 anos, porque o Temporão foi para o Ministério. Isso, foi ser ministro. E eu fiquei como diretor quando o Temporão foi ser ministro. Você substituiu. Eu substituí. Eu fui para o INCA com o Temporão, quando ele assumiu a direção, e depois ele foi para o Ministério e eu então assumi a direção. O ministro era o Saraiva Felipe. Sim. Mas então, vamos fazer um intervalo de uma música, porque esse programa é uma iniciativa da nossa ONG, né, do Centro de Apoio ao Tabagismo. Existem umas músicas que a gente tem que falam de forma bem humorada sobre a questão do tabaco. Bota do nosso amigo Tony... O nome fugiu, não posso ficar... Não, mas Tony Garrido e do Vange Souza. Eu trago a música para não tragar a fumaça. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago... ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos
reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, o segundo bloco do programa, e nós vamos dedicar esse segundo bloco a uma feliz coincidência. O nosso convidado, que não está morando no Rio de Janeiro, veio ao Rio de Janeiro para o lançamento aqui no Rio, segunda-feira, né, depois de amanhã, dia 11 de março, ele veio lançar o livro SUS, uma biografia, lutas e conquistas da sociedade brasileira. O autor é o nosso convidado, Luiz Antônio Santini, e o coautor, historiador e escritor, é o Clóvis Bulcão. No dia 18, quer dizer, segunda-feira que vem, às 19 horas, no bairro de São Paulo chamado Bela Vista, Avenida Pinheiros, eu esqueci o nome, vai ter então o lançamento do livro em São Paulo. Tem previsão para outros estados? Tem. Não tem data ainda, mas está previsto o lançamento em Brasília, em Salvador, em Recife, em Belém. Uhum. E eu acho que Curitiba também, o editor estava manifestando esse interesse em lançar nessas regiões. Bom, esse livro ele é um condensado da construção do que, por exemplo, a deputada Érica Cocai, ela definiu o SUS como o maior programa de inclusão social do planeta. Quer dizer, nós temos um país imenso, né? Não só em termos de tamanho, mas em termos de população, e nós temos aí mais de 200 milhões de habitantes, e todos eles, indistintamente, têm direito à saúde pública graças ao SUS. Antes de você falar no SUS a partir da Constituição, a partir de 88, fala um pouco como era a situação da saúde pública antes de uma saúde abrangente que o SUS proporciona. Como é que era antes para quem nasceu? Porque quem nasceu em 1988 tem hoje 35 anos, é a idade da minha filha. Uhum. Então tem gente que nasceu e cresceu já sob o SUS, muita gente, e que não sabe como era antes, né? Então, às vezes, por isso até que não valorize tanto o SUS como deveria, né? Fala um pouquinho como era antes. Como era antes e qual foi o movimento, como foi construído esse movimento do qual você participou. Isso. Esse exatamente foi o objetivo desse livro. Durante muito tempo eu tinha essa preocupação que você acabou de sintetizar. Quer dizer, as pessoas que têm acima de 30 anos hoje não sabem o que era a saúde pública no Brasil há 30 anos atrás. Uhum. Então, ou até 30 anos atrás. Então, mas é preciso saber, é importante que saiba. Inclusive, médicos, estudantes de medicina precisam saber. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas fazem críticas muito ácidas ao SUS. As críticas são necessárias, mas a acidez nem sempre, porque é preciso entender esse fenômeno histórico. E também por isso que eu falo das lutas e conquistas da sociedade, não de um movimento, de um determinado grupo, de um determinado profissional, qualquer coisa assim, não. É uma conquista da sociedade brasileira. Mas para isso as pessoas precisam entender mesmo, conhecer mesmo um pouco essa história. Então esse era o grande objetivo do livro. E eu, há muito tempo, pelo menos 5 anos, é que eu tenho a vontade de contar um pouco essa história. Mas eu não sou historiador, claro, e eu tinha um pouco de receio de fazer isso de uma maneira enfadonha, chata, ficar contando uma história que eu não sei contar direito, não saberia contar. Até que, mas eu tenho sempre conversado com isso, com vários amigos sobre essa possibilidade, e alguns assim com muita clareza conversei sobre isso. Um foi com uma jornalista chamada Cristina Ruas, que é uma excelente jornalista, trabalhou comigo no INCA, foi minha assessora lá de doutorado em tabaco social, com doutorado na área de tabaco, foi assessora de
da Universidade Federal Fluminense de Comunicação, também da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói. Foi formada nesse ambiente da construção da saúde pública lá em Niterói. Então, é uma pessoa maravilhosa e foi uma pessoa que me estimulava muito. Vou mandar o link do programa para ela. Exatamente. Então, que bom. Cristina Ruas. Cristina Ruas. E que é filha de um grande jornalista, Carlos Ruas. E a outra pessoa, Walter Zosch, que é também jornalista, comunicador, trabalhou comigo também no INCA, era o responsável, foi responsável por uma parte mais organizacional da comunicação, sobretudo a parte de comunicação digital, mas é uma pessoa também muito dedicada. E esses dois personagens, os dois amigos e dois grandes profissionais, eles, nós fizemos, a propósito de escrever o livro, a propósito de escrever o livro... Nós dois estamos tossindo. Hein? No YouTube, tem mensagem. Ah, tá. A propósito de escrever o livro, né, conversando com eles, nós fizemos algumas sessões de gravação, conversando entre nós. Isso gerou um papel, uma reflexão e que me estimulou. E eles me estimularam, dizendo, olha, esse material que a gente tem, isso tem que virar da samba. Isso dá samba. A gente tem que virar, isso tem que ser publicado e tal. A Cristina estava num processo pessoal de mudança de vida dela, estava indo fazer um doutorado em Portugal. Enfim, o Walter me apresentou o Clóvis, que era amigo dele, e aí conversamos algumas vezes, e aí chegamos à conclusão que dava para... A gente tinha material para escrever um livro. E qual foi o meu ponto de partida? Meu ponto de partida foi o seguinte: eu olhei uma foto que está no livro, que está Sérgio Aroca, Ézio Cordeiro, Valdir Pires e eu. Esses 3 caras já morreram. Quem que vai contar essa história? A história do SUS, academicamente, tem muita coisa muito melhor do que esse livro, inclusive. Não é assim, do ponto de vista acadêmico. Não é falsa modéstia. Não é falsa modéstia, do ponto de vista acadêmico. Mas do ponto de vista de imersão no processo, não tem nenhum até agora igual a esse. Porque eu não estou contando uma história de alguma coisa que eu ouvi falar. Eu estou contando uma história de uma coisa que eu estava dentro. Eu participei desde o início. Eu tive dificuldade, tive embates, Como é que foi o início? Na verdade é o seguinte, quer dizer, o início do SUS é muito antes do SUS, né? É a questão seguinte: o Brasil, na década de 70, sofreu, e nós estamos falando de um período da ditadura militar, quer dizer, entre os anos, entre 64 e 70 e alguma coisa, houve além da politicamente a ditadura militar, houve uma mudança, ou começou um processo de mudança sociológica no Brasil importante. Quer dizer, houve por exemplo, a população cresceu, quer dizer, houve um crescimento acelerado da população. A taxa de fecundidade no Brasil era grande, o número de filhos por família era alto. Então, a população brasileira, em 40 anos, cresceu o que a França levou 200 anos para crescer. E nesse período, além disso, houve uma urbanização. Então, grande parte da população... Veio para os centros urbanos. Foi para os centros urbanos. Só que sem que houvesse uma capacidade de absorção disso. Ao mesmo tempo que teve essa mudança demográfica, você teve uma grande mudança epidemiológica. A população começou também a ter outros problemas de saúde, envelhecer, ter doenças crônicas. Então você teve uma mudança demográfica, começou a ter uma mudança epidemiológica, você começou a ter uma mudança tecnológica. Em 1976 ou 77, não me lembro exatamente o dia, a data, mas o Dr. Zerbini fez o primeiro transplante de coração no Brasil. Isso é uma mudança tecnológica muito importante. Assim como os novos medicamentos começavam a aparecer, os hospitais universitários.
Então, estava havendo uma mudança na sociedade e essa mudança não estava sendo acompanhada de uma estrutura de saúde para poder resolver. A nossa estrutura de saúde... O nosso SUS, em 81, explodiu a AIDS. Exatamente. Uma coisa completamente inusitada. Exatamente. E a nossa estrutura de saúde não tinha nenhuma capacidade de absorver isso. Além disso, 50% da população não tinha acesso a nada. As pessoas não sabem o que é, e você sabe porque você viveu isso também. As pessoas não sabem o que é reconhecer, chegar um sujeito no hospital e ser chamado de mulambo, de indigente. Era assim que as pessoas eram tratadas. Quem é que tinha direito? Por exemplo, os hospitais, isso a população mais jovem tem a menor ideia, né? Conhece o hospital como o Hospital da Lagoa, conhece como o Hospital do Andaraí, conhece como o Hospital de Ipanema, mas não sabe que o Hospital da Lagoa era chamado de Hospital dos Bancários, do Andaraí dos Marítimos. Categorias tinham direito a um hospital e só aquela categoria. Só aquela categoria, exatamente. E esses eram os felizes, que tinham direito a alguma coisa, que eram os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais não tinham direito a nada. Quando foi criado um programa chamado Fundo Rural, ainda nos governos militares, dos anos 65, 66, por aí, para atender a essa população rural, que não tinha, na verdade, era uma contrafação, não tinha recurso para pagar nada. Então, essas pessoas da zona rural eram atendidas nas Santas Casas como indigente. Filantrópico. Né? Não tinha direito nenhum a coisa alguma. Então, essa sociedade, digamos assim, é que começou a demandar. E aí houve um marco importante nessa história, que foi a crise da Previdência Social. Porque a partir do momento em que mesmo esse grupo de beneficiários, vamos dizer assim, dos institutos de previdência, mas cada instituto era separado, cada um tinha uma lógica diferente, uma forma de pagar diferente, uma forma de acessar diferente. Então, e havia denúncias, fraudes, etc. Então foi criado o INPS, quer dizer, o Instituto Nacional de Previdência Social, que juntou todos esses institutos. Depois, o INPS foi dividido em 3 componentes: o INAMPS, que era assistência médica, o INPS propriamente, que era aposentadoria e pensões, e o IAPAS, que era a parte de administração financeira desses recursos. Essa era a estrutura previdenciária. Isso aí atendia, como a gente já falou, só os trabalhadores registrados, que tinham carteira assinada. Quem não tinha Fora carteira disso, não tinha direito a nada. Nada. Era a filantropia, era... Aliás, é a segunda vez que você fala em filantropia. Eu vou te fazer um corte só para lembrar uma coisa que você me disse no início, que esse livro está sendo lançado agora segunda-feira no Rio e dia 18 em São Paulo. Mas aí eu perguntei, surgiu o assunto de um novo livro, né? Uhum. E já antecipo que uma das suas ideias é escrever um livro sobre a filantropia, né? Sobre a história da filantropia na saúde brasileira. O papel da filantropia na saúde brasileira, que é muito importante. Uhum. Em várias... Eu vou inclusive mandar para o deputado Antônio Brito, baiano. Sim, que foi presidente das filantrópicas. Não, e dentro do Congresso ele é a voz das Santas Casas. Né? Ele é muito dedicado a esse tema e é presidente da Frente Parlamentar da Tuberculose, que foi uma conquista. Aliás, eu consegui, tenho esse orgulho de ter ajudado a que ele assumisse esse papel que inicialmente ele estava relutando. E com uma ajuda curiosa, a ajuda do presidente do partido dele à época, que era o PTB, uma ajuda do Roberto Jefferson, que o ajudou a aceitar esse convite que a sociedade civil estava fazendo a ele, o programa de tuberculose, e o Roberto Jefferson teve uma participação, veja bem, né? Pois é, então, eu também conheço bem o Antônio Brito, já tive vários contatos com ele na época que estava no INCA, ele era da Comissão de Saúde da Câmara, e por acaso conheço também o pai dele, Edivaldo Brito, que foi... O pai dele eu não conheço. Foi prefeito de Salvador
E foi O pai dele foi prefeito de Salvador? Prefeito de Salvador. Eu desconhecia. Edivaldo Brito, um grande advogado, uma figura extraordinária, e que o Edivaldo Brito foi meu companheiro também no Conselho de Administração do IBAM, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Eu sou membro do Conselho Gestor do IBAM, e o Edivaldo Brito também. Atualmente, inclusive, ele é o presidente do Conselho. E o Antônio Brito tem vozes aí cabalando voto para ele ser o presidente da Câmara. Né? Ele é um dos nomes. Que bom que fosse, porque eu acho que ele é uma pessoa que tem história de luta, né? O Antônio Brito. Mas, enfim, então, só voltando. Então, na verdade, quer dizer, essa coisa da Previdência terminou numa grande crise da Previdência no início dos anos 80. A crise, inclusive, que teve como um dos componentes importantes da crise fraude. Fraudes, os jornais da época eram assim, diariamente denúncias de fraudes, e, sobretudo, nas grandes superintendências, que eram o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, havia um processo de contratação de serviços privados pela Previdência era absolutamente sem nenhum tipo de controle fraudulento, etc. Fez com que, mesmo dentro dos governos militares, fosse necessário tomar providências com relação a isso, porque era um escândalo. Então, e aí havia protestos também dos médicos, aí houve toda uma mobilização da sociedade com relação a essa questão das fraudes. E nesse processo, aí é um fator curioso que devemos pensar também, que é o seguinte: nesse período, até a década de 80, o início dos anos 80, a medicina do Rio de Janeiro tinha uma projeção ainda muito grande. O Hospital dos Servidores do Estado era um hospital de muita referência, era chamado Hospital dos Presidentes. Você tinha um andar do Hospital dos Servidores. Só para o presidente da República. Só para os presidentes e ministros, né? Então. E nesse período, então, o Figueiredo foi internado lá no Hospital dos Servidores e depois foi operado nos Estados Unidos, em Cleveland. Mas ele foi internado. Sapena, né? A primeira internação dele por infarto foi no Hospital dos Servidores. O que foi presidente do Banco Nacional também, não foi? Esqueci o nome dele, um mineiro. Magalhães Pinto? Magalhães Pinto? Também. O Hospital dos Servidores era um hospital de referência do Brasil. Justamente, era um hospital que tinha muita qualidade técnica. Bem, mas, enfim, aí nesse período, quer dizer, então a crise da Previdência se agravando, então o Figueiredo se tratava... Que foi o último presidente militar. O último presidente militar. O médico do Figueiredo era o professor Luísio Salles. O professor Luísio Salles tinha sido, na época do Juscelino, diretor do Hospital dos Servidores, foi um dos primeiros diretores, era um médico extraordinário, um professor fantástico, foi meu professor, meu amigo, e foi chamado, na época, pelo Figueiredo para assumir a direção do INAMPS. Ele não quis assumir a direção, assumiu uma pessoa que era do Hospital dos Servidores, que ele indicou, mas ele não conseguiu se livrar. E foi nesse momento que você foi superintendente do INAMPS? Não, foi depois. Mas nesse momento eu trabalhei com o professor Luiz. Eu estava na direção da Faculdade de Medicina nessa época. E o professor Luiz, o Figueiredo não deixou o professor Luiz se livrar de fazer alguma coisa nesse processo. E ele foi chamado, então, para montar um plano para a Previdência. E ele, então, reuniu um grupo de pessoas, especialistas, pessoas da Escola Nacional de Saúde Pública, da UERJ, as pessoas que estavam num movimento já de saúde pública no Brasil, para criar o que se chamou o plano do CONASP, que era um plano de remodelação da Previdência Social no Brasil. O professor Luiz elaborou foi o coordenador desse plano, que teve a participação
de vários sanitaristas da época, Hugo Tomazini, o Mário Hamilton, da ENSP, o Rodolfo Schorner, vários, Eleutério, Temporão, que era um jovem recém-formado, mas já trabalhou nisso. E o plano do CONASP, então, propunha uma revisão, uma política previdenciária. Nesse período, voltada para a saúde. Voltava para a saúde. Política de reformulação da Previdência Social voltada para a assistência médica. Bom, nesse mesmo período, e estou falando já no final dos anos 70, surge no mundo, né, a Organização Mundial de Saúde organiza a Conferência de Alma Ata, em 1978, que propõe a atenção básica de saúde, cria o conceito de atenção primária à saúde. Foi criado a partir desse convênio de Alma Ata, dessa reunião de Alma Ata. E alguns municípios brasileiros começaram a tomar iniciativa nessa direção. Os principais entre eles foram Campinas, Niterói, Natal, Florianópolis, Londrina, que foram as primeiras iniciativas nessa direção, de implantar a saúde, atenção primária à saúde. Para quem é leigo, não está envolvido nisso, define o que é atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde significa levar à população, sobretudo a população mais pobre, mais periférica, os cuidados básicos de saúde, que é fazer com que as pessoas tomassem vacina, pudessem se tratar de desidratação, diagnóstico de pressão alta para as pessoas mais velhas. Mas, sobretudo, a atenção primária à saúde foi criada com foco muito nas crianças, porque a taxa de mortalidade infantil era muito alta no Brasil, por diarreia, por doenças transmissíveis, por sarampo. Então, era muito focalizado, e na atenção materna e infantil também, porque a mortalidade materna também era muito alta e ainda é muito alta. Então, basicamente, a atenção primária se voltava para a atenção materna e infantil. Ainda não era o foco muito intenso as doenças crônicas, porque elas ainda não eram tão significativas como são hoje. Mas, de qualquer forma, essas iniciativas pioneiras, elas foram muito importantes para criar uma ideia, criar um conceito, mas elas não tinham como se financiar. Então, nesta época, com o apoio do INAMPS, aí o professor Luiz foi levado a ser o presidente do INAMPS, porque o Júlio, esqueci o sobrenome dele agora, que assumiu a presidência, ele não conseguiu administrar aquela estrutura, aquela roubalheira que existia, aquele negócio todo, desistiu, e aí o professor Luiz teve que assumir. Aí chamou algumas pessoas para apoiá-lo, para criar uma estrutura, e chamou, então, o Luiz Carlos Lobo, que personagem fantástico, quer dizer, Luiz Carlos Lobo era professor da UFRJ, professor da Biofísica, junto com o Carlos Chagas, era assistente do Carlos Chagas, mas era também o criador do NUTS-CLATS, que era um núcleo de treinamento para professores, para profissionais, professores universitários, que tinham apoio de medicina, que tinham apoio da Organização Pan-Americana de Saúde. Mas o Luiz Carlos, então, veio ser o coordenador de planejamento do INAMPS, o Henri Juval, que veio a ser o secretário de assistência médica do INAMPS, o Guilherme Sampaio Ferraz, um cirurgião da UERJ, veio ser diretor do Departamento de Administração Hospitalar, e o Guilherme Sampaio Ferraz, junto com o Murilo Vilela Bastos, outros profissionais, o Guilherme me chamou para fazer parte de um conselho que ele criou para reorganizar a assistência médica hospitalar do INAMPS. E daí que eu me aproximei. Eu era diretor da Faculdade de Medicina da UF nessa época. Só que eu tinha começado, junto com o Hugo Tomazini, em Niterói, a trabalhar esse movimento da estruturação
da Atenção Primária à Saúde em Niterói, 1978, governo do Moreira Franco. No Estado. Não, Estado governo não, governo municipal, prefeito de Niterói. Prefeito de Niterói. Bem, então, esse era um caldo de cultura dentro da estrutura, vamos dizer assim, do Estado, né, da Previdência, das secretarias estaduais, municipais. Era assim que as coisas estavam se movimentando. Mas a sociedade também estava, por isso é que eu falo. Quer dizer, no Rio de Janeiro, a FAMERG, Federação das Associações de Moradores, a FAFERJ, Federação dos Moradores das Favelas, e várias outras entidades populares, por exemplo, eu citei, falando de Nova Iguaçu, do MAB, começaram a se mobilizar com relação à questão da saúde. No Rio, também o movimento sindical. Não podemos esquecer da figura extraordinária do Roberto Chabo, que foi o presidente do Sindicato do Rio de Janeiro, Sindicato dos Médicos, que mobilizou, mas o foco do Chabo não era só os médicos, ele mobilizava a população a partir do Sindicato dos Médicos. Então, Chabo, Rodolfo Rocco, Bigu, Bulhões, né? São caras que eram figuras emblemáticas desse movimento que ainda não se chamava o movimento sanitarista, era um movimento amplo, muito mais amplo. Mas dentro desse movimento foi também criado, aí os sanitaristas começaram a se mobilizar, a se organizar e criaram o SEBS, que é o Centro de Estudos de Saúde Pública. E o SEBS, o primeiro presidente do SEBS foi um paulista, Zé Rubens de Siqueira, Temporão foi presidente do SEBS. O SEBS foi um think tank, um núcleo de pensamento da saúde pública, um núcleo formulador do que veio a ser depois a saúde pública. Mas o SEBS era multipartidário, embora tivesse uma influência muito grande do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro, mas também era amplo, ele não era fechado no partido. Então tinha participação de várias outras organizações. Mas fazia parte de uma grande mobilização, que era a mobilização já pela Constituinte, pela democracia. Então, por isso é que eu falo da luta da sociedade brasileira. A luta e conquista. O SUS é resultado da luta pela democracia. A 8ª Conferência Nacional de Saúde tinha como lema saúde é democracia, democracia é saúde. Mas a 8ª Conferência foi o ponto culminante de um movimento. Esse é que está contado a história do livro. Como é que isso tudo se deu? Esses movimentos, a criação do SEBS, a criação da Abrasco, a atuação da Organização Pan-Americana da Saúde apoiando movimentos de mudança aí nos municípios, a criação de mecanismos de financiamento do INAMPS para municípios, fazendo uma coisa que era muito questionada, porque era considerada até por muitos ilegal. Como é que você repassa o dinheiro que é arrecadado da Previdência Social, portanto, contribuição do trabalhador, para um município que não é contribuinte, quer dizer, para atender a não contribuinte. A luta para atender doentes para atender doentes sem carteira, não previdenciários nos hospitais era uma batalha campal. As pessoas não aceitavam. Alguns médicos também não aceitavam. As pessoas achavam que iam deteriorar o hospital, que iam comprometer. Você imagina botar um indigente do lado do... Era assim que era visto. Era uma coisa preconceituosa. Era uma coisa terrível. É inacreditável. É inacreditável. Então, quando as pessoas hoje olham para o SUS e não... Então, essa história, eu achava que ela era importante ser conhecida. E na Constituinte, quer dizer, a Constituinte, para quem não sabe, não viveu isso, houve primeiro a Comissão Arinos, né, a Comissão Afonso Arinos, em 1987, que eu, aliás, fui um dos médicos, que isso era numa estrada chamada Teresópolis-Friburgo. Havia um centro chamado Centrecom, e lá vários sábios brasileiros ficaram hospedados, se não me engano, uma semana ou duas, e a gente precisava ter médico muito de idade, né?
E eu fui um dos 4 médicos que se revezou dando plantão lá. E eu acompanhei algumas coisas que é um projeto de constituinte, né? Em 87 eles entregaram isso para os deputados que haviam sido eleitos com esse fim, de fazer uma nova Constituição. Mas qual é a sua lembrança? Assim, havia gente contra, assim, e que tipo de pessoas contra? Porque foi uma aprovação unânime, eu não me recordo. Da Constituição? Da questão do SUS, da criação... Não, pois é, isso é interessante também. Bom, a Constituinte foi um momento maravilhoso no nosso país, né? Quer dizer, nós vivemos... Eu acho assim que... Eu me considero a minha geração, a nossa geração, a geração que viveu conscientemente esse momento da transformação do Brasil, né, da Constituinte, enfim, da luta pela democracia, é uma geração privilegiada. Nós vivemos um processo histórico que eu acho que nunca tinha se dado antes e não sei se poderá se dar no futuro com tamanha mudança, um envolvimento no processo de mudança. Então, a Constituinte foi Pode chamar de Constituição Cidadã, né? Isso. A Constituinte foi um processo muito rico, muito bonito, mas muito complexo. Você, por exemplo, uma parte da sociedade, uma parte, sobretudo, da esquerda brasileira, não concordava com a Constituição da forma com que foi convocada. Quer dizer, achava que a Constituinte tinha que ser exclusiva. A nossa Constituição foi feita por um Congresso que foi eleito para uma gestão de 4 anos e que também era constituinte. Havia uma discussão sobre isso e tal. A outra discussão era essa. A proposta de Afonso Arinos era a ideia do Sarney, na época, desse segmento mais conservador, era que a Constituição tivesse um pré-projeto, assim como foi de 1937, o Milton Campos fez a chamada polaca, né, a Constituição criada no gabinete. As pessoas tinham medo que a Comissão Arinos fizesse a mesma coisa. Então o projeto do Afonso Arinos foi rejeitado e a Constituição começou do zero. E aí é que entra a riqueza de tudo isso. E no caso da saúde, a saúde teve um papel extraordinário. Aí sim, a estrutura Conferência Nacional de Saúde foi fundamental. A Conferência Nacional de Saúde teve algumas propostas muito radicais, que não passariam. Por exemplo, a estatização completa da saúde. Não só não passaria, como seria um desastre. Então, mas passou, houve essa proposta, não, ela foi aprovada. Então, para mediar tudo isso, foi criada uma chamada Comissão Nacional da Reforma Sanitária, liderada pelo Sérgio Aroca, e com a concepção original e formidável, de grande capacidade política e intelectual do Sérgio Aroca, de ver o seguinte, olha, ele tinha sido líder da 8ª Conferência, o comandante dessa história toda, ele percebeu que com aquelas conclusões da 8ª, se fosse levada tal qual, aquilo não ia acontecer nada. Então tinha que criar um mecanismo de negociar tudo isso com os estados. E isso foi feito. Foi criada essa Comissão Nacional da Reforma Sanitária, que foi um ambiente de negociação e de implementação da proposta. E aí se criou o que se chamava o Partido Sanitário, que era essa ideia de um movimento amplo, não partidário, mas com uma visão clara, social. Mas havia divergência. Por exemplo, a proposta de estatização da indústria farmacêutica, estatização completa do sistema de saúde, era uma proposta que setores do PT apresentaram e foi discutida. A da indústria farmacêutica não foi aprovada na conferência, mas a do serviço de saúde foi. E a gente sabia que isso era impossível de ser feito. Mas na 8ª Conferência foi programada para a participação de 1.000 delegados. Apareceram mais 3.000.
delegados eleitos por assembleias populares nos municípios, nos estados. Então, como é que acomodar aquilo tudo e organizar de tal maneira que aquilo não virasse uma confusão dos diabos e pudesse ter minimamente uma conclusão? E teve, foi excepcional a 8ª conferência, mas ela foi a culminância de um processo. Quando a gente fala que um dos pilares do SUS é a equidade, como é que isso te bate? Como é que isso foi construído, essa ideia da equidade? Pois é, essa ideia da equidade é fortemente ligada à questão da questão da democracia, né? E ela é fruto fortemente dessa percepção do que era antes. Quer dizer, o que era antes era uma total desigualdade, uma total inequidade, né? Onde você tinha pessoas que eram indigentes. Essa palavra é muito forte vamos dizer assim, na história da saúde brasileira, e ela não era uma palavra usada como, digamos assim, como negativamente, não. Ela era usada como natural. As pessoas naturalizavam isso. Fulano de tal é segurado, fulano de tal é indigente. Então, o indigente é um cara que não é nada, né? As pessoas nos hospitais de emergência, no hospital aqui no Rio de Janeiro e também no resto do país, quando chegava um indigente, quer dizer, uma pessoa que não tinha direito a nada, ela chegava no hospital, elas eram tratadas pior do que os outros, com pior qualidade. Elas muitas vezes eram abandonadas. Eu vi pacientes isolados num box na emergência do Hospital Antônio Pedro, cujo diagnóstico era indigente. Quer dizer, não era um isolamento por uma doença infecto-contagiosa. Não, ele era um pária. Não pode se misturar com os outros não pode pacientes. Se misturar. Então, isso E se a gente for pensar, isso não tem tanto tempo assim. Não tem assim, tanto tempo. Isso é uma coisa dramática. Por isso é que eu achei que assim, é importante conhecer um pouco essa história, um pouco mais de detalhe, um pouco mais de... Porque a gente tem que pensar, nós temos que pensar sobre nós mesmos. Quer dizer, nós somos um país que... nós não somos uma sociedade pacífica, como muitas vezes as pessoas achavam. Isso depois ficou claro hoje em dia, com toda essa questão que aconteceu aí do governo anterior e dessa contradição terrível que existe hoje na sociedade brasileira, mas nós sempre fomos assim. Só que o que a gente isso ficava encoberto, isso não ficava tão claro. Mas nós somos uma sociedade muito cruel. Então, absorver essa crueldade se manifestava antes de uma maneira, vamos dizer assim, de exclusão, que era aceita com naturalidade. Era aceita com naturalidade. Então, a questão da equidade, é uma questão central. Os escravos eram aceitos com naturalidade. Você estava mencionando, nosso programa já está se encaminhando para o final, mas eu não queria que você deixasse de repetir algo que você me falou, que foi lá em Valença, né? Na época do café, século XIX, cidade rica e tal. Depois o café caiu, o lucro, né? As exportações reduziram, e você disse que largaram os escravos. Né? Foram abandonados, completamente abandonados. Aquelas grandes fazendas, grandes propriedades, as pessoas ficavam perambulando pelas ruas lá, não tinha nenhum tipo de... E aí começou um processo de migração. E como é que foi essa migração ali daquela região de Santa Isabel? Primeiro, quer dizer, que era hoje em dia existe lá uma região que foi reconhecida e conseguiu manter uma certa sobrevivência a partir de coisas que eles próprios fizeram na terra, plantações, etc. Então formou-se ali o Quilombo de São José, que até tem uma ligação forte com a Serrinha, com samba, com toda essa história também. Mas a grande parte daquela população que foi escravizada naquela época ali migrou para a construção de Volta Redonda, migrou para
para plantações de laranja na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, para a indústria química em Barra do Piraí. Mas, enquanto isso, eram pessoas que estavam ali abandonadas. Eu vivi ainda na fazenda que meu pai cuidava, no tempo que os empregados não tinham direito a coisa nenhuma. Eles eram empregados da fazenda. Mas não, dependia do patrão, dependia do proprietário, aquilo que ele pudesse ter de acesso ou não. Quer dizer, se o proprietário tivesse algum sentido de humanitário, ele dava algum tipo de assistência. Mas se não tivesse, não dava. Era uma mão de obra simplesmente que ela se renovava pela reprodução. Não tinha nenhum outro componente. Olha só, nós estamos alguns comentários aqui no nosso chat. Confluência Desenvolvimento Humano diz que honra um médico tão renomado, nosso convidado, valorizar a equipe multiprofissional. Relato extraordinário, comentário desse grupo Confluência Desenvolvimento Humano. A Valéria Roças, que inclusive já esteve aqui, ela é odontóloga, ela já esteve aqui no programa. Parabéns, Alexandre Milagres, por trazer uma história da construção do SUS, imperdível. Relatos de lutas, mas sobretudo de conquistas desse patrimônio maravilhoso que é o nosso sistema de saúde. Valéria também diz, super interessante essa correlação entre sociedade e saúde. Como chegamos na Constituição, poderia trazer mais relatos sobre o conceito ampliado de saúde, talvez dê tempo, talvez não, e sobre a chegada da estratégia de saúde da família. A Valéria continua, é legítimo conceber o conceito de equidade como redução, isso foi, a gente acabou sem querer tocando nessas respostas. Mas sobre isso que ele falou, conceito ampliado de saúde, eu não sei exatamente o que ela quer dizer com isso, mas te bate alguma coisa, não? Não, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, quer dizer, essa é uma discussão, assim, academicamente hoje, ela ocupa uma agenda aí no mundo todo, a saúde global e tal, mas no fundo é isso, quer dizer, saúde é decorrência não só da questão do adoecimento, né, mas é decorrência também de questões ambientais, de salário, de condições de vida, de educação. Quer dizer, esse é um conceito ampliado. Habitação. Habitação, transporte. Então, o SUS, ele já nasce com esse DNA. Né? Então, hoje em dia, que você vê essa discussão mundialmente aí, quase que resgatando essa ideia, muitas vezes não há referência, e eu acho isso uma injustiça, não há referência a essa adoção desse princípio, como foi feito pelo SUS há tantos anos atrás. Às vezes as pessoas falam isso como se fosse uma grande novidade, que para nós não é. Você concorda com aquela aquela afirmação que eu fiz no início, que eu atribuí à deputada Érica Cocai, de que o SUS é seguramente o maior processo de inclusão social do planeta, o nosso SUS aqui? Sem dúvida nenhuma. Existem outros países que têm um SUS semelhante ao nosso? Não. Fala-se muito na Inglaterra. A Inglaterra tem, Canadá, mas é diferente. Primeiro considerar o seguinte, aliás, isso é uma coisa interessante, muitas pessoas falam que o SUS foi inspirado na Inglaterra. Não foi. O sistema de saúde inglês, ele é anterior ao SUS, é de 1948, a doutrina Beveridge, que é um deputado que propôs, ele tem, vamos dizer, afinidades conceituais do SUS com esse sistema. Mas é muito diferente o processo. A sociedade inglesa já era uma sociedade industrializada. É completamente diferente de uma sociedade rural, como éramos nós naquela época ainda, com grande parte da população excluída, como eu falei, e com diferenças, inclusive, organizacionais também. O sistema inglês é um sistema nacional, centralizado. O nosso sistema é descentralizado. Nós temos 5.000 e tantos municípios envolvidos no sistema, 27 estados, 27 estados. Então, a complexidade do nosso sistema é maior, mas a efetividade dele também é bastante importante, bastante significativa. Então nós vamos, infelizmente, eu digo isso com toda sinceridade, infelizmente nós precisamos
encerrar o nosso programa hoje. Estou vendo aqui a foto, é essa foto que você se referiu? Essa aqui, exatamente, essa aqui. É a foto que está Sérgio Arouca, Valdir Pires, Ézio Cordeiro e Luiz Santini. Valdir Pires era pai de uma grande colega minha lá de Curicica, uma psicóloga, doutora Lídia. Lídia, exatamente. Conhece Lídia? Conheço. Muito querida amiga. Conheço Lídia, conheço muitos as irmãs, anos. Conheço o Chico. Conheço A gente conhece muita gente em comum, né? Germano Gerard, já mencionamos aqui. Isso. Mas então, segunda-feira, 18 horas, você bota aí, Geraldo, a imagem do livro, 18 horas, Livraria da Travessa, Shopping Leblon, Rio de Janeiro, e eu esqueci o nome da livraria em São Paulo, dia 18, a outra segunda-feira, 19 horas, lá no bairro da Bela Vista, em São Paulo, lançamento... É Martins Fontes. Livraria Martins Fontes, exatamente, Avenida Pinheiros, não sei o nome, bairro, não sei o número, bairro Bela Vista. Muito obrigado, Santini, você ter se disposto a passar esses momentos aqui conosco, aprendi muito com você e vou ler com o maior carinho e já vou ganhar um autógrafo. Enquanto o Geraldo vai aí preparando o encerramento do programa, eu vou ganhar o autógrafo aqui do autor e depois eu levo o livro amanhã para ganhar o autógrafo do coautor, Clóvis Bulcão. Geraldo, muito obrigado. Você quer se despedir da gente também? Sim, com certeza, Alexandre. Muito obrigado. Eu que fico muito honrado, muito feliz. E você me proporcionou aqui a possibilidade de rememorar, até mais do que rememorar, em alguns momentos até de reviver certos períodos assim. Que memória você tem, hein? Muito bons da minha vida. Aliás, eu considero a minha vida muito boa. Como todas as pessoas, a minha vida não foi simples nem fácil, mas foi boa. Tem sido boa. Muito e obrigado. Essa é uma das ocasiões em que ela é muito boa. Muito obrigado.